Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Obrigada por me receber. Olha Tá. Imagina, um só, prazer ter você. nós vamos conversar com a Marina sobre um assunto muito importante. Se fala tanto do orçamento secreto, e às vezes fica assim uma discussão meio etérea, né? Ah, mas o orçamento secreto, o que é isso na prática? Bem, aqui a gente tem um exemplo concreto de como ele é deletério, né? Ele é prejudicial. A Transparência. a Transparência Brasil fez um relatório mostrando que o orçamento secreto tomou o lugar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nas decisões para se construir escolas, creches e quadras esportivas, né? Estados e municípios fazem isso. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma verba federal, é um fundo, né, de recursos federais da União, mas há uma descentralização. A Marina vai explicar isso melhor para a gente. Zé, vamos conversar com ela. Explica o que aconteceu, por gentileza. Então, o que a gente identificou, a gente fez um pedido de acesso à informação ao FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para verificar com eles, já que, obviamente, o orçamento não é exatamente transparente, como a gente já discutiu, ele chama o orçamento secreto por um motivo. A gente não conseguia saber quais eram os empenhos ou como essa verba era distribuída para a construção de escolas e creches. Como você mencionou no começo, estados e municípios são os responsáveis por fazer a infraestrutura, por executar a infraestrutura da educação básica, creches, escolas de primeiro grau e quadras para essas escolas, por exemplo. Mas a maior parte do financiamento do dinheiro para construir essas escolas e creches, ou para reformá-las, ou para construir ou reformar quadras, vem do governo federal, pelo FNDE. A mesma lógica do tratoraço. É uma verba que é descentralizada do governo federal para muitos municípios, para vários estados, então é uma mina de ouro para quando você quer satisfazer os anseios de parlamentares que querem direcionar dinheiro para suas... Marina, nós estamos falando mais ou menos de quanto dinheiro aí ao longo dos últimos, sei lá, 10, 12, 13, 14 anos? Olha, deixa eu só checar aqui os dados, é importante a precisão, né? Nos últimos anos, de janeiro de 2008 a outubro de 2022, o FNDE patrocinou mais de 30 mil obras e um total de 5 bilhões e 600 milhões de reais repassados 5 para estados e municípios. bilhões e 600 milhões. E isso Milhões. era, até antes do advento do orçamento secreto, uma política pública comandada por um fundo técnico, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que alocava esse dinheiro conforme as necessidades e tinha, imagino, estudos técnicos para dizer melhor aqui do que lá, e mudou. Não é mais assim. Exatamente. Exatamente. O FNDE só liberava dinheiro, só firmava convênio com municípios e estados quando havia uma obra, um projeto, né? Então, aqui tem a necessidade é essa, a gente tem um déficit de vagas de creches de não sei quantas mil crianças nessa região, tem um projeto, tem os projetos básicos, a gente quer fazer esse projeto básico aqui, a gente já tem o terreno, já tem o licenciamento, já fizemos a desapropriação, enfim, já tem as garantias de que a obra tem condições de ser realizada, só precisamos do dinheiro. A FNDE vai lá, fiscaliza, verifica se tem essas documentações, se tem mesmo terreno para obra e tudo isso, e aí sim faz esse convênio por meio do qual vai ser liberado esse dinheiro. Com o orçamento secreto, isso mudou. Quem faz esse direcionamento passaram a ser os parlamentares que conseguiram fazer essas verbas por as emendas de relator. Ô, Marina, Então, e por que que isso é tão negativo? A gente sabe que tem a questão técnica, assim, o FNDL funcionava bem. A gente até antes, no bloco anterior, a gente estava falando da mudança da lei das estatais para não demonizar a política. Falar, o que os políticos estão fazendo é ruim, né? A gente sabe que o seu orçamento secreto, eles não querem dar transparência. Mas explica para a gente por que que essa mudança piora a política pública. primeiro, porque você deixa a política pública à mercê do interesse político partidário simplesmente, né? Não que os parlamentares não saibam as necessidades das suas bases eleitorais. O problema é que isso fica muito... como o orçamento secreto é um mecanismo de negociação de apoio, quase exclusivamente, você fica muito à mercê desse critério, ou esse critério predomina sobre qualquer outro critério de destinação da verba pública. E outra que
você inverte, né, a lógica do orçamento. A lógica do orçamento é justamente que o executivo, da política pública, que o executivo dê um direcionamento, dê essa estabilidade na execução da política pública para que ela não fique justamente à mercê de quaisquer interesses que não o público. Então, E tem uma é terceira uma questão, né, distorção Marina? também. Hum. Que uma certa Marina Torres fez em outro relatório da Transparência Brasil, mostrando que às vezes esse dinheiro vai para o lugar, mas não resulta em nenhum tijolo sobre nada, né? Verbas Exatamente. viram obras fantasmas. Cerca de 700 milhões de reais em emendas de relator foram direcionadas para a construção de obras e escolas, mas o projeto dessas obras e escolas não existe ainda. Então, não existe obra nenhuma. É um termo provisório no FNDE, que eles precisam ainda aprovar, enfim. Quer dizer, são obras que não existem. E, enquanto isso, você tem outras milhares de obras, às vezes nos mesmos municípios que receberam esses recursos para obras fantasmas, as obras estão paralisadas lá. São obras também financiadas pelo FNDE, já estão, sei lá, 50%. Deixa eu entender, então, Marina, quer dizer, nós não estamos dizendo que o dinheiro foi roubado. Não. A gente está dizendo que tinha lá em Xiririca da Serra, tinha lá uma escola com uma obra no meio, paralisada, que não recebeu dinheiro porque o dinheiro foi destinado por um parlamentar para uma outra escola que nem sequer tem o projeto para sua construção. E daí você não fez nenhuma nem outra, mas o cara faturou Exatamente. politicamente dizendo: olha, eu consegui o dinheiro para construir essa escola aqui. Exatamente isso, exatamente isso. E aí as pessoas continuam sem a creche, sem a escola, e as crianças continuam sem vagas. E esse dinheiro vai parar onde? A prefeitura ou o Estado usa no que bem entende, acaba dando oportunidade para casos de corrupção. Onde vai parar esse dinheiro de uma escola que a verba foi destinada e não foi feito porque não existe o projeto? A princípio, se não houve a aprovação do projeto, esse empenho é anulado e esse dinheiro não deve ir para lugar algum, né? Mas a gente sabe que, de qualquer forma, isso abre um precedente, uma possibilidade de desvios, ou de você apresentar um projeto, fazer alguma coisa viciada, para que esse dinheiro seja direcionado aí a alguma empresa com quem você já aponta, já tenha um conluio, ou já tenha alguma coisa, mais ou menos como aconteceu com o caso do dinheiro da saúde, em que se fabricaram números de atendimentos à saúde para poder receber o dinheiro ali na ponta. No fim das contas, não tinha tanta necessidade daquilo e o dinheiro foi para o bolso de terceiros. Você está referindo ao caso das cidades, principalmente do interior do Maranhão, né? Que uma tinha mais banguelas do que gente na cidade, né? A população não chegava no número de pessoas que tinham recebido supostamente tratamento dentário ou extração de dentes, nem lembro os detalhes agora. Agora, Marina, que mais que vocês descobriram através desses pedidos de lei de acesso à informação? Bom, primeiro, essa inversão, né, do executivo. Em 2020, o executivo, né, o FNDE mesmo, ele não foi autor de nenhum empenho, nenhuma reserva de dinheiro para a construção de creches e escolas. 85% foi do orçamento secreto, o resto foram de emendas de bancada e emendas individuais. E tem toda uma distorção também, porque poucos parlamentares, por meio do orçamento secreto, conseguem destinar um volume colossal de dinheiro para alguns estados, e parlamentares, de repente, de outros estados que não têm tanto acesso ao orçamento secreto, não têm tanto poder ali de barganha, vão fazer essas emendas individuais ou de bancada, e aí o montante que eles conseguem direcionar para a construção de obras de creches e escolas é ínfimo, perto do que é conseguido a partir do orçamento secreto. Então, você tem Uhum, todo um desequilíbrio completo aí do federalismo também e da própria lógica das emendas que deveriam ser igualitárias. uhum. É o que a gente E dá argumenta um para pouco. Entendi. E dá para, pelas informações que vocês obtiveram, dá para fazer um mapa de quem se beneficiou mais e quem foi mais prejudicado? A gente consegue ver, desculpa, a gente consegue ver que a Bahia, por exemplo, conseguiu 86 milhões. Os municípios da Bahia conseguiram 86 milhões. Os Uhum. municípios em emendas do orçamento secreto. Em Minas Gerais, por emendas individuais, eles conseguiram 37 milhões. Né? E você dá uma olhada no tamanho de cada estado, os dois são grandes, mas Minas Gerais é um estado
com milhares de municípios, é muito, muito maior em termos disso. Então, você tem essa distorção bastante grande. Às Entendi. vezes é um pouco difícil fazer o mapa, porque justamente a falta de informação chega até o próprio Ministério. A qualidade dos dados no próprio Ministério, no próprio FNDE, é ruim a ponto de a gente também não conseguir saber algumas informações básicas, porque eles próprios não detêm algumas informações básicas. Quer Zé, dizer, vamos passar então, para a síntese aí, ó, que é como o orçamento secreto mudou a distribuição de verbas para a educação. Acho que a Mariana deu uma aula. Tem até aqui, ó, comentários dizendo aqui, ó, Victor Assolini. Marina, você explica muito bem. Saúde, educação e segurança pública têm que ser as prioridades, disse a Ionete Pessoa. Neiva Cruz e Cruz. Como o terceiro setor pode contribuir com fiscalização, controle e viabilizar políticas públicas necessárias? Está perguntando, ou seja, é um tema que desperta a muito Marina interesse. é a personificação da resposta disso, né? A Transparência Exato. Brasil é uma instituição do terceiro setor que se notabilizou por isso e, enfim, vem há muitos anos fazendo esse trabalho exemplar aí, né? Marina, precisamos você. Agora vou buscar sua veia jornalística, porque a Marina tem esse único defeito, Kennedy. Ela é jornalista também Nossa. e tivemos o prazer de trabalhar juntos na Abrage. Marina, precisamos chegar a uns 75 caracteres para dar o fecho de ouro, aí a síntese desse nosso bloco, né? E a pergunta qual que é mesmo, Kennedy? Deixa eu pegar aqui. Como o orçamento secreto mudou a distribuição de verbas para a educação? O Alguma orçamento síntese aí? secreto, o orçamento secreto basicamente inverteu as responsabilidades, né? O executivo, que deveria ser responsável justamente por determinar, ou com base em critérios técnicos, com base em projetos concretos, aonde que vai o dinheiro para financiar as obras de creches e escolas, foi substituído basicamente pelo legislativo, que faz isso para obras inexistentes ou para lugares em que não necessariamente são prioridade em termos de política pública, em termos de necessidade da educação. Então, dá para a gente sintetizar mais ou menos dizendo que o orçamento secreto inverteu as prioridades e quem manda, né? E as responsabilidades. Exatamente. E as responsabilidades, para ficar bonito e rimar. Melhor, É, Kennedy, obrigado. Muito bom. Marina, muito obrigado aí pela aula. Finalmente a gente conseguiu entender o que é orçamento secreto, né, Kennedy? é isso. Exemplo concreto que mostra. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está discutindo que precisa acabar com isso, que Nesse é minuto, ilegal. exatamente. Contraria a Constituição e está aí uma prova de que como ele é deletério. Obrigado, viu, Marina? Um abraço para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Você, olha só, a enquete está no ar aí. Quem respondeu melhor? A minha resposta, a resposta Kennedy, é Lula é quem vai comandar a economia. Resposta do público. Qualquer um menos Paulo Guedes. Rapaz, acho que hoje o público ganha, hein? Olha, essa daí é boa, hein, Kennedy? A Essa vai ser concorrência vai ser difícil defender a difícil hoje. invencibilidade, hein? Qualquer Essa um menos do Paulo Guedes. A que ponto chegamos, né? já tem parcial aí, Kennedy. Pois é, Ah, não. não. Ah, não, você está Vamos ganhando ver de a próxima. lavada. 69